Pessoal, recado. Hoje, sábado, amanhã, domingo e na segunda-feira, nós não teremos as nossas web aulas aqui no YouTube para discutirmos os capítulos do livro E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro, o livro do canal que você me ajudou a elaborar. Vamos fazer essa pausa de 3 dias para que as pessoas que ainda não adquiriram o livro possam comprar o seu exemplar e começar a ler para chegarmos juntos no próximo capítulo, que é o capítulo 2, né? Não, capítulo 3, a destruição das instituições. Então, se você ainda não adquiriu uma cópia, você pode comprar tanto o livro físico, o link para o livro físico está aqui na companhia, no Clube do Autor, Clube do Autor, e o livro digital você pode comprar na Amazon Book. São dois links diferentes. Ah, eu preciso ter o aparelhinho do Kindle para ler o livro digital? Não, basta você baixar o aplicativo, tanto para Android quanto para iOS, você vai ler no seu celular, no seu tablet e também no seu computador, sem nenhum problema. Então vamos voltar na próxima terça-feira com as nossas web aulas. E hoje eu acordei, né? Eu fiquei bastante envolvido com a nossa live de ontem. Caso você tenha perdido, você pode procurar a playlist E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro. Você vai encontrar todas as nossas aulas anteriores. Eu acordei hoje e comecei a ver golpe, nota das Forças Armadas, e as Forças Armadas não vão aceitar um processo de impeachment, coisas do tipo, um processo decisório, não vão aceitar o executivo ser subjugado por um outro poder. Eu falei assim, nossa, parece que agora vai, né? Agora nós finalmente vamos ter o golpe de Bolsonaro junto com as Forças Armadas para perpetuá-lo no poder e forçá-lo finalmente a trabalhar. Mas não vai ser isso que vai acontecer. Bolsonaro não vai trabalhar, não vai ter golpe. E eu fiquei bastante decepcionado, porque de fato eu queria ver Bolsonaro trabalhando, porque se tem uma coisa que ele não faz é trabalhar, haja vista o que está acontecendo com a Covid-19. Mas aqueles que acompanharam a nossa capítulo 1 do livro, está escrito aqui. O capítulo 1 eu falo sobre os aspectos da vida do Bolsonaro. Aqueles que acompanham a vida do Bolsonaro desde a época que ele era deputado e aqueles que leram o capítulo 1 aqui do meu livro vão perceber que Bolsonaro não vai trabalhar, porque ele nunca trabalhou como deputado federal. Fez 2 projetos só, teve 2 projetos aprovados em 28 anos como deputado federal. Vocês acham que ele vai continuar fazendo a mesma coisa como presidente? É claro que vai, porque o Bolsonaro presidente é o mesmo que o Bolsonaro deputado, então ele não vai trabalhar de modo nenhum. Então esse sonho que Bolsonaro vai trabalhar por conta num golpe, isso está completamente descartado. Mas de onde que surgiu esse papo de golpe? O Fux, ele delimitou o poder das Forças Armadas. E ele falou o seguinte, né? Deixa eu pegar aqui para vocês. Na decisão, Fux afirmou que o poder de chefia das Forças Armadas é limitado e que não há qualquer margem para interpretações que permitam sua utilização para indevidas intromissões no funcionamento dos outros poderes. Para o ministro, as Forças Armadas não são um poder moderador. E outra pessoa que compartilha dessa mesma interpretação do Fux é justamente o general Santos Cruz. Talvez, atualmente, o militar mais reconhecido do país internacionalmente. O general Santos Cruz é reconhecido na Organização das Nações Unidas. Então ele tem mais credibilidade, ele tem mais nome, ele tem mais respeito internacional do que muitos, ou do que talvez todos os militares do governo Bolsonaro. E ele falou, essa interpretação das Forças Armadas como poder moderador é uma completa bobagem. Não falou bobagem, mas praticamente falou isso. Só que o que aconteceu? O Bolsonaro emitiu uma nota, o Palácio do Planalto emitiu uma nota, dizendo que as Forças Armadas, elas são... Eu vou ler para vocês. As Forças Armadas do Brasil não cumprem ordens absurdas, como por exemplo a tomada de poder. Também não aceitam tentativas de tomada de poder por outro poder da República, ao arrepio das leis ou por conta de julgamentos políticos. Quando fala de julgamentos políticos, eles estão falando de impeachment. E esse é o trecho mais importante dessa carta, dessa nota, e ele é absurdamente revelador. E ele começa o seguinte: lembra a nação brasileira que as Forças Armadas estão sob a autoridade suprema do Presidente da República, de acordo com o artigo 142 da Constituição Federal. Essa nota, ela é uma completa bravata. Uma completa bravata que vai assustar, obviamente, aqueles que não estão preparados para interpretá-la. Mas nós estamos. Por quê? Porque eu sou extremamente onisciente? Não, porque eu tenho vocês e nós conseguimos, com a nossa politização, com a nossa interação, a gente consegue ter um esclarecimento maior do que os outros. Tanto que ontem na live nós descobrimos 6 objetivos da política do confronto, que eu não tinha colocado no livro, mas graças às interações com vocês ao vivo no chat da live, como se fosse uma aula mesmo, nós chegamos a essa conclusão. Então o conhecimento, ele está sempre chegando, ele está sempre sendo aprimorado.
Quem assinou essa carta essa nota foi o presidente Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro da Defesa Fernando Azevedo. Então eles acham que podem falar por todas as Forças Armadas, incluindo o Exército, Marinha e a Aeronáutica. E isso é uma completa de uma bobagem. É claro que o Brasil não vai ter golpe. O Brasil é um país que tem um capitalismo avançado o suficiente para evitar qualquer tipo de tomada de poder por forças militares. Primeiro porque isso é completamente démodé, é old fashion. Nenhum país do mundo ocidental, quando você pega a Europa e as Américas, tem governos militares, porque isso é incompatível, país relevante em termos econômicos, é incompatível com o capital atual. O capitalismo precisa da democracia. O regime democrático é o regime do capital. Se por acaso houvesse uma tomada de poder no Brasil por forças militares, no mesmo instante o capital iria pular fora. E esse golpe iria por água abaixo completamente. Por isso que a democracia ela precisa do capitalismo. O capitalismo precisa da democracia. Então esqueça esse negócio de golpe. Agora, por que o Bolsonaro está falando isso em nome das Forças Armadas? Que estão achadas. Você não vê, por exemplo, o pessoal da Aeronáutica ou da Marinha falar qualquer bobagem a respeito desse assunto. O que nós temos são os cúmplices fardados de Bolsonaro. Cúmplices fardados por quê? Porque eles são cúmplices da forma como o Bolsonaro conduz a política da Covid-19. Somos o segundo país com mais mortos de Covid-19 no mundo e a culpa é de Bolsonaro e dos militares que estão no governo. Todos eles são cúmplices fardados que estão destruindo a reputação das Forças Armadas. E é o que eles estão fazendo. E quando eles falam aqui que as Forças Armadas estão a mando do presidente, eles estão colocando as Forças Armadas como sendo a guarda privativa do Bolsonaro, a guarda pretoriana. E eu falo isso aqui. E na próxima terça-feira, no capítulo de destruição das instituições, nós vamos falar sobre isso. Porque o que o Bolsonaro está fazendo? Ele está retirando as Forças Armadas da sua função como uma organização pública, uma organização do Estado, ou seja, uma organização republicana, porque a organização republicana é tudo aquilo que representa o público, para falar que é a sua guarda privada. E por que Bolsonaro está fazendo isso agora que nós precisamos entender? Porque Bolsonaro está morrendo de medo do processo de impeachment. Para ver essa nota que Bolsonaro lançou na noite de sexta-feira, ou seja, na noite de ontem, nós precisamos entender toda a semana de Bolsonaro. E a semana de Bolsonaro foi talvez a semana mais tranquila do presidente, tranquila em termos comportamentais do presidente durante todo o seu mandato. Bolsonaro ficou em silêncio, não falou nada, teve lá a questãozinha do Weintraub, mas nada muito cabeludo que fosse compatível com as características de Bolsonaro, porque toda semana ele fazia uma polêmica, mas essa semana ele foi miúdo, ficou silencioso, na terça-feira até mesmo reviu a posição dele na divulgação dos dados da Covid-19. E por que Bolsonaro fez isso? Bolsonaro fez isso porque no domingo nós tivemos uma manifestação contra ele. Uma manifestação grande, gigantesca, 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista? Não, uma manifestação pequenininha. Uma manifestação pequenininha e o Bolsonaro morreu de medo. Morreu de medo. Porque essa manifestação pequena mostrou para Bolsonaro que as ruas não estão com ele. Uma parte das ruas pode estar, mas não é a totalidade das ruas que estão com ele. E outra, essa pequena manifestação já mostra para as instituições, para todos os outros órgãos, para o Rodrigo Maia, para o Davi Alcolumbre, para o STF, para todas as outras instituições, inclusive para o restante da população, que Bolsonaro não tem tanto poder quanto ele aparentemente gosta de falar que tem. Então isso reforça, dá respaldo popular para o STF, para todas as outras instâncias, a avançarem nas investigações contra Bolsonaro, contra sua família, contra o gabinete do ódio. E caso o Rodrigo Maia queira pedir um processo de impeachment, as ruas podem apoiá-lo. Então Bolsonaro fica assustado. Em paralelo a isso, nós temos o Centrão, que olha a força das ruas, que começa a ver a população se manifestar contra o presidente e começa a falar assim, amigo, eu quero mais cargos. Porque se você não der mais cargos, eu vou retirar o meu apoio. E Bolsonaro começa a alimentar cada vez mais o Centrão. O presidente está com medo e ele sabe que nesse momento, com o passar do tempo, ainda mais agora com a Covid-19, que nós temos com mais de 40 mil mortos e a culpa é dele, e os empregos eles vão continuar sendo derretidos, Bolsonaro sabe que pode haver um levante popular nas manifestações. Quando eu falo levante popular, as pessoas irem às ruas. O MBL já começou a fazer ali os seus movimentos. Nós temos outros políticos começando a entrar também nesses movimentos contra Bolsonaro. E a população está ficando inquieta por conta da incapacidade de Bolsonaro de governar. Então o que ele faz?
Ele começa a querer peitar o STF ou ele começa a querer blefar. Bolsonaro tem um 2 na mão e está querendo trucar. Exatamente isso que está acontecendo. Porque ele sabe que ele já não tem mais tanto apoio popular, ele tem uns 30%. Mas as ruas já não são mais todas do Bolsonaro. E ele falava antes, eu sou o presidente eleito, vocês precisam respeitar o voto do povo. Só que agora o povo se tornou maioria contra ele. Então o que ele está fazendo? Eu tenho as Forças Armadas não vão aturar, não vão aceitar um processo de impeachment. Como ele falou aqui, as Forças Armadas não aceitam tentativas de tomada de poder por outro poder da República, ao arrepio da lei ou por conta de julgamentos políticos. Ou seja, as Forças Armadas não vão aceitar um processo de impeachment. O que ele quer fazer é desestimular as outras instituições, o STF, o Congresso e todos e qualquer outra instituição que esteja pensando em processo de impeachment, porque ele está morrendo de medo. Posso falar para vocês, o que está muito mais perto de acontecer do que um golpe é o processo de impeachment. E essa fala do Bolsonaro revela exatamente isso. Bolsonaro está morrendo de medo que haja um processo de impeachment. E agora ele quer forçar um apoio das forças militares, das Forças Armadas. O que ele faz? Ele pega um objeto pequenininho assim e joga uma luz atrás para fazer uma grande sombra. Aí a pessoa olha, nossa, ele deve ser gigantesco, esse cara deve ser muito forte, ele deve ser muito poderoso, mas quando chega perto você vê que ele não é poderoso. E por que ele faz isso? Justamente porque ele está com muito medo de um processo de impeachment. E isso porque nós tivemos uma manifestação muito pequena, mas muito pequena, em São Paulo na semana passada. Imagina se nós estivéssemos com manifestações da magnitude do impeachment de Dilma Rousseff. Bolsonaro é medroso, nós precisamos lembrar, eu falei isso para vocês ontem na nossa web aula. Quando ele estava no exército, depois do episódio das bombas, ele tinha medo de ligar o carro dele, porque ele achava que pudesse ter bombas embaixo. Então ele olhava embaixo do carro sempre para ver se não tem bomba. Ele não toma água em garrafa, ele só toma água da torneira porque ele tem medo de ser envenenado. Ele é completamente paranoico. E agora eles têm quase certeza que vai haver o impeachment contra ele. Ele está morrendo de medo. E para piorar, se ele de fato sair, como ele vai impedir as investigações das fake news? Os filhos dele podem ser presos. Então tudo isso deve estar fazendo a cabeça dele um turbilhão. Enfim, essa é uma nota do Palácio do Planalto que deve ser vista mais como uma nota de humor do que como qualquer outras coisas, né? Enfim, gostaria de ouvir a sua opinião. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, ative as notificações e me siga também lá no Twitter, @profleoficial.